Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos continuar a nossa meditação da palavra de Deus e hoje eu gostaria de meditar sobre o nascimento de Jesus Cristo, que se encontra em Lucas no capítulo 2 e o versículo 6, que diz: E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primeira lição que nós temos aqui a respeito do nascimento de Jesus é a humildade. Jesus não nasceu em palácios, não nasceu envolto em sedas, em riquezas, com toda uma pompa, mas ele nasceu humildemente numa manjedoura, lugar onde eram alimentados os animais. Isso demonstra que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nasceu ali naquele lugar humilde. Na primeira leitura que nós fazemos a respeito desse texto, imaginamos simplesmente o nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança. Mas é muito mais do que isto. É o nascimento do Salvador do mundo. É o nascimento do desejado de todas as nações. É o nascimento daquele que viria para poder redimir a humanidade diante do Pai. Então não é qualquer nascimento, é um nascimento glorioso, maravilhoso, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que veio humildemente aqui para morrer em nosso lugar. Esse Jesus prometido, o Messias prometido, quem vai ler passando assim rapidamente, vai ver, é o nascimento simplesmente de um bebê. Não, é muito mais que isso. Nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus e nós vamos ver que na plenitude dos tempos, na época certa, no momento certo, na hora certa, Jesus veio a este mundo para cumprir toda a palavra de Deus. Se nós for vermos desde Gênesis, nós vamos ver o homem pecando e Deus dando um castigo para o homem e para a mulher por causa da desobediência. Mas contra a serpente, contra Satanás, a primeira profecia que Deus falou naquele momento: da semente da mulher virá aquele que irá pisar na tua cabeça. Já era uma promessa desde aqueles tempos idos. Então nós vamos ver que não foi por acaso que essa criança nasceu, mas houve já um plano perfeito da parte do Pai, já algo programado, já algo que Deus já estava preparando desde aquela época. E depois vieram os profetas, porque o profeta verdadeiro, ele é a boca de Deus falando ao povo. Assim como o sacerdote apresenta o povo a Deus e intercede pelo povo, a boca do profeta é a boca de Deus falando com o seu povo, dando as mensagens
E que Deus tremendo, glorioso que nós servimos, um Deus todo-poderoso, que é capaz de falar ao ser humano, de usar um ser humano, um simples mortal, para entregar uma mensagem sua. E assim ele escolhia os profetas para entregar as mensagens que ele queria. Mas ele não era qualquer um, mas Deus escolhia e os protegia. Porque Deus falava aos seus profetas: eis que te farei como um muro de bronze, e eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão. O Senhor estava com aquele que ele escolhia para trazer segurança também para o profeta. Como é que ele ia falar em nome de Deus diante do povo, diante de autoridades, diante de reis? Ele iria falar em nome de Deus, e muitas vezes uma palavra de juízo, humanamente, pensando como nós somos, nós temeríamos em dizer algo dessa maneira, enfrentarmos alguém poderoso daquela época, como os governantes. Mas Deus era com ele, e Deus falava de uma maneira especial com cada um dos seus profetas. Eu creio que Deus falava audivelmente, conversava com Moisés. E o próprio Moisés, que foi aquele líder que tirou o povo, dizem os historiadores, mais de 1 milhão de pessoas do Egito, ele mesmo disse como profeta: Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio do povo, e a ele ouvireis. Começou ali Deus trazer uma palavra para o povo a respeito de Jesus. E depois começaram a vir os outros profetas, e cada um, Deus usando nas suas mãos, Miqueias, o profeta Miqueias, o profeta Isaías, profeta Zacarias, enfim. E quando chegou na chamada do profeta Isaías, o Senhor lançou uma profecia que uma virgem conceberia, e um menino vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aquele menino que nasceu lá, humilde, numa manjedoura em Belém da Judéia, envolto em panos e colocado numa manjedoura, não era nada mais, nada menos que o próprio Deus, o Filho de Deus, nascido para redimir, para salvar o pecador, a humanidade, e colocá-lo novamente diante de Deus. E a esse nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que nós reverenciamos, que nós adoramos, que nós nos colocamos à sua disposição a cada dia como servos, que nós exaltamos o seu nome. Começou ali uma história. Um menino vos nasceu. E ali naquele momento do nascimento de Jesus, a primeira atividade que o Evangelho de Lucas nos fala, que havia uns pastores que estavam guardando o rebanho naquela noite, e veio a multidão de anjos falando a mensagem do nascimento de Jesus Cristo para um povo humilde. O Senhor ama a humildade. O Senhor abate o soberbo, o orgulho, a vaidade,
Deus não aceita, mas Deus exalta o humilde. Ele nasceu humilde. Ele veio a este mundo na humildade. Ele disse que as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para recostar a sua cabeça. Quando nós estamos em lutas e dificuldades e problemas sérios, só há um nome que nós clamamos a todo momento. Tenho falado aqui nos meus vídeos, se alguém está enfrentando uma grande luta, não adianta clamar por esse santo, por aquele, por João, por Pedro, por Tiago. Nada vai acontecer. Nada vai resolver. Mas quando nós clamamos o nome de Jesus, até os infernos estremecem. Vem uma graça especial no nosso coração. Ele é aquele amigo 24 horas conosco, que nos sustenta e que nos fortalece. Nasceu o menino, naquela simples manjedoura, mas cheio da glória de Deus. O seu nome é maravilhoso, louvado seja Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando alguém estiver enfrentando alguma luta, quando alguém estiver enfrentando alguma dificuldade, um perigo, clame pelo nome de Jesus, que a resposta é imediata, é mais rápida que um raio, que a luz. A resposta já vem na hora, porque Ele está ao nosso lado, Ele mora dentro de nós, e Ele está pronto para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Que Deus abençoe a cada um que irá assistir esse vídeo e que sempre esteja com esse nome de Jesus acima de qualquer outro nome que foi dado pelo Pai, para que nós possamos invocá-lo para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma e para a paz no nosso coração e na nossa vida. Eu quero orar agora por todos os necessitados. Eterno Deus, soberano Pai, eu te louvo mais uma vez pela tua palavra, Senhor, porque quero glorificar o teu nome, Senhor, e te exaltar todos os dias, Senhor, porque só tu, Jesus, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor Santo. É o Senhor que nos sustenta nas suas mãos e nos faz mais do que vencedores. Contigo, Senhor, nós temos segurança. Contigo nós temos paz, Senhor. Contigo nós temos alegria, Senhor Santo. Nós temos esperança no nosso coração, Senhor. A salvação da nossa alma e da nossa vida. Eu entrego, Senhor, agora neste momento, todos os necessitados, ó Pai, todos aqueles que estão enfrentando alguma luta, dificuldade, ó Pai, falta de paz nos lares, Senhor Santo. Ó Deus bendito, salva os nossos familiares, Senhor. Salva, Senhor Santo, nossos irmãos. Salva, Senhor, nossos vizinhos. Salva nossos amigos de infância, meu Deus. Salva, Deus bendito, essa nação, tem misericórdia deste povo, meu Deus. Nos livre e nos guarde de todo o mal, Senhor, nos livre das guerras, Senhor Santo. Cobre-nos, Jesus, com o teu sangue precioso e nos faz mais do que vencedores, Senhor, e que todo mal, meu Deus, que tenta a todo momento nos destruir, Senhor, que seja aniquilado, Senhor, que seja, Senhor Santo, destruído em nome de Jesus Cristo. Nos dá uma noite de paz, Senhor, de segurança, Senhor Santo, na tua presença. Nos sustenta nas tuas mãos fortes. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.